Caro Adolfo Mesquita Nunes, meus caro colega, senhores representantes do PSD e do CDS, senhor Presidente da Câmara, senhores autarcas, meus caros amigos e companheiros, como gostarem mais. Depois das intervenções excelentes que ouvimos e depois desta apresentação, nós quase poderíamos passar à fase do debate, mas ainda gostaria de juntar aqui algumas coisas mais sobre o assunto que aqui foi tratado. Retive do filme uma das últimas frases, que é que já não se discute quanto vamos cortar, mas quanto vamos crescer. Isto pode bem ser o significado, traduz perfeitamente a grande diferença, a enorme diferença que houve no país nos últimos anos. Lembram-se que há 4 anos atrás, por esta altura, nós tínhamos dificuldade em contratar empréstimos no estrangeiro, nos mercados internacionais, para garantir com esses empréstimos as despesas correntes do Estado. Nós estávamos a 1 mês de não ter dinheiro para pagar salários e pensões. E só podíamos fazê-lo porque pedíamos dinheiro emprestado a taxas de juros que iam crescendo cada vez mais e que estavam a atingir limites totalmente incomportáveis. Nessa altura, o déficit orçamental era de cerca de 10% do PIB. 10% do PIB, como o PIB representava cerca do dobro do orçamento do Estado, significava cerca de 20% do orçamento era coberto com dívida. Ou seja, quase 3 meses das despesas públicas em cada ano eram pagas com dívida, dinheiro emprestado, que alguém haverá de pagar. Era este o governo que o país tinha, eram estas as políticas que estavam no terreno. Nós vivíamos durante quase 3 meses do ano com dinheiro emprestado. E o drama é que se isto acontecesse uma vez na vida esporadicamente, isto pode acontecer a qualquer família, pode acontecer a qualquer empresa. O problema é que Portugal vem vivendo de dinheiro emprestado desde 1974. Todos os anos acumulou déficits orçamentais, o que significa que todos os anos pediu dinheiro emprestado. Não é drama nenhum pedir dinheiro emprestado para comprar uma casa, para comprar uma máquina, para comprar uma fábrica, para comprar um carro, eventualmente. Mas pedir dinheiro emprestado todos os meses para pagar na mercearia ou para pagar no talho, não há família que resista. Fazer isto durante 40 anos. Apesar de tudo, há um nível de serviço da dívida que os países podem aguentar, como as famílias e as empresas. As empresas, é normal, todos os meses têm um serviço de dívida, porque é normal viverem com crédito, compram produtos que têm que pagar e só vão vendê-los mais tarde e, nesse entretanto, precisam de crédito. E contraem dívida que têm que pagar pontualmente todos os meses. As famílias é normal que tenham dívidas a pagar todos os meses, o crédito à habitação. O problema é quando essa dívida é insustentável. Já não há capacidade para pagar. O que estava a acontecer com Portugal é que cada ano pedia mais do que no ano anterior. E o que estava a pedir era já de uma dimensão que fazia que já não tivéssemos quem nos quisesse emprestar. O país estava verdadeiramente descontrolado. O valor da dívida a crescer desde que se iniciou o governo Sócrates, o valor da dívida cresceu exponencialmente, as taxas de juro acompanharam essa situação. E nessa altura lembram-se que a solução que os socialistas tinham para o país é dizer, bom, se há crise internacional, se há uma crise financeira, se não há recursos financeiros, se as nossas empresas não conseguem crescer, não conseguem exportar, se não estamos a conseguir gerar emprego, então a solução é muito simples. Aumentar o investimento público. Com que dinheiro?
emprestado, evidentemente. Era esta a espiral despesista do governo Sócrates, que estava em funções quando nós o substituímos. Eu digo isto, não é para dizer mal do passado, é para mostrar quanto este governo merece ter oportunidade de fazer uma legislatura em condições de normalidade. Porque este governo teve uma missão patriótica histórica a cumprir: tirar o país da bancarrota. Nós estávamos a chegar à bancarrota. Íamos ficar sem dinheiro para salários no mês seguinte. Não tínhamos quem nos emprestasse dinheiro. E não era solução continuar a pedir dinheiro emprestado àquele ritmo. Era preciso tirar o país da bancarrota. E este governo tirou o país da bancarrota. Cumpriu a sua missão. Por isso é que eu acho, meus caros amigos, que nós bem podemos ir para a próxima campanha eleitoral de cara muito levantada. Eu vou de cara levantada para a campanha eleitoral. Este governo cumpriu a missão que tinha que cumprir. A missão. Tirar o país da bancarrota. Pelo meio houve muitos problemas e subsistem muitos problemas na educação, na saúde, na justiça, em muitas áreas. Mas só há esta questão, uma casa onde há fome só tem um problema, é a fome. Quando não há fome, pois há vários outros problemas de indisciplina, da escola dos filhos, do emprego do marido, do namorado, da namorada, mas quando há fome, o problema é a fome. Em Portugal havia um problema, que era a iminência de bancarrota. Está resolvido. Este governo cumpriu a missão que tinha que cumprir. E da mesma forma que nós fomos capazes de cumprir a missão que tínhamos que cumprir, saímos-nos bem do papel que nos foi confiado, nós merecemos agora a oportunidade de cumprir a missão seguinte. E a missão seguinte é desenvolver o país, pôr o país a crescer, dar melhores condições de vida, de conforto e de bem-estar aos portugueses, pôr dinheiro no bolso das pessoas. E nós temos estratégia para isto, precisamos da oportunidade de o fazer, porque até aqui não tivemos oportunidade de o fazer. Mas eu também tenho que dizer que, se é verdade que este governo merece a oportunidade de fazer uma legislatura em condições de normalidade, também tenho que dizer que os nossos adversários, são o Partido Socialista, não merecem de todo ter essa oportunidade. E é bom lembrá-lo, porque foi justamente o Partido Socialista, este Partido Socialista, o mesmo Partido Socialista, que nos deixou na tal situação de bancarrota que este governo nos tirou. E eles são os mesmos, meus amigos. O Partido Socialista é o mesmo. As caras são as mesmas, estão lá todos. E nunca os vimos arrependerem-se. Eu nunca os ouvi pedir desculpa. Eu nunca os ouvi reconhecer que se enganaram. Não, há uma diferença, de facto. Há uma diferença. Há uma diferença, é que o número 2 passa a número 1. É verdadeiramente a diferença. O número 2 quer passar a número 1. E por falar do número 1, eu quero dizer-vos aqui exatamente o que eu penso a esse respeito. Eu acho que nós não precisamos de ter nenhum pudor de falar do número 1. Temos que recordar muitas vezes o número 1 dos governos socialistas que nos puseram nesta situação. O número 1 dos governos socialistas que nos pôs nesta situação está agora com um problema pessoal complicado com a justiça. E desse eu acho que nós não temos que falar. Ponto. Isso é assunto da justiça. Mas não falar desse problema que ele tem com a justiça não quer dizer que ele fique a salvo de todas as críticas e ataques e denúncias que nós temos que fazer pela ação política que ele fez, pelas opções políticas que desenvolveu enquanto foi número 1 do governo. Estes homens que lá estão no Partido Socialista, estes homens e estas mulheres, vão ter, de facto, um papel difícil se nós soubermos cumprir a nossa missão. Se nós cumprirmos a nossa missão com coragem, que é do que nós precisamos, é de coragem. É quase uma questão de honra
Nós temos que ir de cara levantada, com convicção para as eleições. E se nós formos, nós vamos pô-los no seu sítio. E o seu sítio é eles terem que reconhecer que não têm soluções diferentes daquelas que trouxeram o país à bancarrota. E, portanto, aquilo que vai forçosamente acontecer, a não ser que eles digam o contrário, é que eles deixaram o país na bancarrota, nós tirámos o país da bancarrota e eles, que ainda não disseram nada de diferente do que fizeram até há 4 anos atrás, vão voltar a levar o país para trás, para o sítio onde o deixaram. Porque eles acham que isto se resolve com um investimento público e vamos fazer crescer o país com um investimento público. Mas com dinheiro que vem de onde? Pedir emprestado? Mais? Com a dívida que nós já temos? Ou vamos aumentar os impostos? Bom, a solução deles é, evidentemente, que é muito simples. Isto resolve-se com políticas de crescimento e de emprego. Não custa nada dizer, pois não? Como quem diz, nós agora vamos nos ficar com esta acusação. Então, portanto, isto significa que nós achamos que isto se resolve com recessão e desemprego. Alguém acha possível que alguém tenha como lema de vida, como política, recessão e desemprego? Para poder dizer que a minha solução é o crescimento e o emprego. Quem é que não quer crescimento e emprego? A questão é dizer como é que isso se faz. E nós temos a política certa, eles têm a política errada, porque realmente há 2 políticas diferentes, há 2 formas diferentes de encarar o país. A nossa política é acreditar no crescimento, no investimento que gera riqueza, que gera postos de trabalho. Aceitar que há investimento que não gera riqueza, só gera despesa. Distinguir o trigo do joio. Apostar no investimento privado. Pôr-me-nos ao lado dos privados sem medo. São os privados que sabem detectar oportunidades de negócio. São eles que fazem, que arriscam, que investem, que sabem farejar oportunidades. E temos que nos pôr ao lado deles. E depois não posso deixar de vos dizer que, na minha opinião, a grande ajuda, a maior ajuda que o Estado pode dar ao crescimento da economia é ter as contas públicas em ordem. Há quem ache que isto é conversa de financeiro, ou conversa de economista, ou conversa de economicista, ou seja lá o que for. Isto é o pressuposto, é a base, é o alicerce de uma economia sustentável, de uma economia para poder crescer, tem que ter contas públicas em ordem. Se o Estado tiver as suas contas públicas em ordem, se não gastar mais do que aquilo que pode pagar, o Estado consegue financiar-se a taxas de juros normais e, portanto, não criar esta espiral de crescimento de taxas de juros que aconteceu há 4 anos atrás. E se o Estado tiver as suas contas em ordem, poderá finalmente baixar os impostos, que é a melhor ajuda que se pode dar à economia. Quer os impostos sobre as empresas, quer os impostos sobre as famílias. Porque as empresas vão poder investir mais, as famílias vão poder viver melhor se pagarem menos impostos. Mas isto só se consegue se o Estado puser as suas contas em ordem. E já agora, se o Estado tiver as contas em ordem, também paga aos particulares, às empresas privadas, paga a horas, que é uma coisa que dá jeito também. E só se pode fazer quando o Estado tem as contas em ordem. Esta é, de facto, a grande ajuda, a primeira ajuda, o alicerce de uma economia sã, é ter as contas em ordem do lado do Estado. Mas eu também não me fico por aqui. Para mim é claro, este é o alicerce, é o pressuposto. A partir daqui é possível juntar um conjunto de políticas que ajudem ao crescimento, que favoreçam o crescimento. O filme passou aqui há pouco, falou já de várias delas. Incentivos ao emprego, à contratação, incentivos, deduções na Segurança Social para as novas contratações que se façam, os estágios profissionais, as deduções das taxas de IRC que vêm a acontecer gradualmente desde há 2 anos e que vão continuar durante os próximos anos, se nós formos governo, como eu espero e como pelo menos tenho a certeza que nós merecemos.
Enfim, várias outras formas, não vale a pena agora, não vou deter-me sobre isso, porque o filme referiu-a já, vocês têm noção disso. Os incentivos fiscais ao investimento são uma das mais recentes medidas do Governo nessa matéria. Eu queria fazer-vos notar quanto nós estamos longe daquilo que os socialistas diziam que ia ser a espiral recessiva. Estão lembrados da espiral recessiva? Já ninguém fala disso. A tese era de que a política que nós estávamos a seguir iria agravar cada vez mais o nosso buraco e nós estaríamos cada vez pior. Já ninguém fala da espiral recessiva. Aliás, como há pouco comecei, hoje do que se discute é quanto é que Portugal vai crescer. Eu fui ver as previsões da OCDE mais recentes. Da OCDE, portanto, não é o Ministério das Finanças, nem sequer é o Banco de Portugal, não é nenhuma estatística nacional ou manipulada internamente. Previsões da OCDE para os próximos anos dizem o quê? Reparem nisto. O consumo privado irá crescer em 2015 e vai crescer em 2016. A despesa pública é bom que aumente ou é bom que diminua? É bom que diminua. Pois bem, a OCDE diz que a despesa pública vai diminuir em 2015 e vai diminuir em 2016. O investimento é bom que aumente ou é bom que diminua? É bom que aumente, evidentemente. A OCDE diz que o investimento vai crescer 2,9% em 2015, 3,4% em 2016. As exportações, a OCDE diz que vai crescer 5,3% em 2015, 5,8% em 2016. E já agora, e o desemprego? Esse é bom que desça. A OCDE diz que vai descer em 2015 para 12,8% e em 2016 para 12,4%. Nós tivemos em 2014 13,4%, já não sei bem, 13,7% talvez 7%. Em 2013 tivemos 16 e qualquer coisa e tínhamos tido 17,9%. Portanto, a previsão para 2015 é 12,8%. Que ainda é um desemprego muito alto. Apesar de tudo, já só estaremos 2 pontos percentuais acima da média da zona euro. Vejam bem a evolução que nós fizemos. Sendo certo que é, talvez, o nosso maior problema estrutural. Mas isto para vos dizer, portanto, que as perspectivas para os próximos anos não são nossas, são da OCDE, mostram o país a crescer naquilo que tem que crescer. Exportações, investimento, a diminuir naquilo que tem que diminuir, dívida pública, desemprego. Ou seja, nós estamos no caminho correto. Estamos com as orientações certas. As coisas estão no seu trilho, o comboio está no trilho. Pode-se dizer que está a andar muito devagar, devia ser mais depressa, pois todos nós queríamos andar mais depressa. Mas estamos aí no caminho certo. Se nós soubermos explicar isto às pessoas, eu acho que as pessoas vão compreender que este governo merece a oportunidade de ir fazer no próximo mandato melhor do que fez neste. Este foi o tempo de pôr o comboio no trilho. Agora é dar-lhe força. Precisamos dessa oportunidade. O país estava na sala das emergências do hospital, como se chama a sala dos cuidados intensivos. Saiu dos cuidados intensivos, ainda está doente, ainda tem problemas, mas já não está nos cuidados intensivos. Bom, o médico que tirou o país dos cuidados intensivos, já agora não vamos mudar de médico. Vamos deixar o médico dar alta ao doente e mandá-lo embora, quando ele estiver de boa saúde. Mas eu contava que esta parte tivesse demorado 4 ou 5 minutos. Não sei, esta é falta de treino, realmente, a falta de treino, porque passo a minha vida a falar de fundos, e só falo de fundos, mas eu gosto mesmo de falar de política. Não é? Mas eu acho que os meus amigos estavam à espera que eu vos falasse dos fundos europeus e de como é que os fundos europeus podem contribuir para este crescimento de que o país precisa e que está agora ao nosso alcance. Então, vamos ver se eu consigo, muito brevemente, dar-vos os traços essenciais de como é que nós vamos usar os próximos fundos. Primeira questão essencial. A prioridade dos fundos europeus
dos próximos fundos, do Portugal 2020, é dirigida à competitividade e internacionalização da nossa economia. Portanto, fica absolutamente claro que a prioridade dos fundos já não é dirigida às infraestruturas e equipamentos públicos, ainda vai haver, mas já não serão prioritários. A prioridade desta vez e pela primeira vez vai ser dirigida à competitividade da nossa economia. Vamos apoiar o investimento privado em vez de privilegiar o investimento público. Em matéria de equipamentos e infraestruturas, nós não estamos bem, mas estamos quase bem. Estamos, em muitas matérias, na média ou acima da média europeia. O que se passou nas estradas, nas escolas, nas autoestradas, nos centros de saúde, equipamentos culturais, desportivos, etc., demos um salto enorme. Abastecimento de água, saneamento, sistemas de recolha de lixo, não tem comparação o país de agora e o país de há 20 anos. Estamos ou na média ou acima das médias europeias. Qual é o nosso problema? O nosso déficit hoje não é o déficit de infraestruturas, não é o déficit de equipamentos, também já não é o déficit orçamental que está quase resolvido, é mesmo o déficit de competitividade que possa gerar mais riqueza, mais emprego, mais dinheiro no bolso das pessoas. É este o problema que nós temos que resolver e é para isto que vamos dirigir os fundos europeus. Numa lógica que é de fortemente empenhada na orientação para resultados. E isto é muito importante, meus amigos, esta orientação para resultados. Eu hoje dei comigo a pensar que qualquer empresa acha normal, uma empresa mede o seu sucesso pela conta de resultados. É o normal. Uma empresa chega ao fim do ano, olha para a conta de resultados, isto correu bem ou correu mal. A primeira coisa é que sabe medir os resultados. E os resultados medem-se em euros. É muito simples. Medem-se em euros. Mas as políticas públicas também têm que ter uma conta de resultados. A primeira coisa é preciso definir quais são os objetivos de cada política pública e como se medem esses objetivos, quais são as métricas. E depois definir padrões de medida para que os governos, no fim de cada mandato ou de cada ano, possam apresentar a sua conta de resultados. Esta lógica é inevitável. Vai demorar muitos anos ou vai demorar poucos, mas é para lá que temos que caminhar. As políticas públicas têm que medir, aferir os seus resultados. E nós vamos, nos fundos europeus, usar esta lógica de medir resultados. Quando alguém vem aos fundos pedir dinheiro, o contrato que os fundos fazem com o promotor não é dizer, ok, você vai investir 1 milhão de euros, eu dou-lhe 700 mil euros para a mão. Não. Ele vai dizer, eu quero desenvolver um projeto na minha empresa que me vai permitir aumentar as exportações em 5%. E para isso eu preciso de investir X. E então os fundos vão lá meter Y, tendo como objetivo o aumento das exportações em 5%. Esse resultado ou é atingido ou não é atingido. Se for atingido, fantástico. Se não for atingido, nós vamos ter uma margem de tolerância com o empresário que não atingiu o resultado. Se o resultado ficar até 25% abaixo do resultado esperado, nós aceitamos que isto faz parte do risco do negócio. O empresário arrisca, pode correr bem, pode correr mal. Até 25% abaixo do resultado, nós associamos-nos ao risco e não vamos interferir no contrato feito. Abaixo de 25% do resultado, nós vamos cortar aos fundos meio ponto percentual por cada ponto que ele esteja abaixo do resultado. Se ele disse que ia exportar mais 1 milhão de euros e só exportou 800 mil, está dentro da margem de risco, nós não vamos mexer no contrato. Mas se ele só exportou 600 mil quando disse que ia exportar 1 milhão, então ele ficou a 15 pontos da margem de tolerância. Nós vamos cortar 7,5% aos fundos que lhe devíamos pôr na mão. Mas se ele exceder os resultados, por cada ponto que ele exceder os resultados, nós damos-lhe 2 pontos percentuais de bonificação, digamos assim. Se ele disse que ia exportar 1 milhão, exportou 1 milhão e 200, aumentou 20% o resultado, nós vamos-lhe pôr mais 40% de dinheiro na mão. Não é mais dinheiro na mão, mas na prática é depois isentá-lo do reembolso. Na prática é dar-lhe fundo perdido. Portanto, vamos
colocar os fundos ao serviço das empresas, alinhados com os resultados que as empresas tiverem. Isto passa-se no investimento empresarial, como se passa, por exemplo, na formação. Se se faz um curso profissional, é para que o miúdo possa, no fim do curso, ter emprego. O que nós queremos é o emprego. E não pode ser indistinto que um jovem ou que um promotor de formação, uma escola profissional, tenha o mesmo apoio dos fundos, quer o jovem consiga emprego, quer não consiga emprego. Isto hoje é o que se passa. Muitas escolas dão formação que está inadequada às necessidades do mercado de trabalho apenas porque têm lá os professores em casa sabem dar aquelas matérias e dão aquilo toda a vida. E, no fim, vão para o desemprego, mas não tem mal, o Estado continua a pagar aquela formação. Ora, isto não pode ser. É deitar dinheiro à rua. Temos que aplicar o dinheiro na formação, que é muito importante, mas tem que ser ajustado às necessidades do mercado de trabalho. E também aqui haverá incentivos diferenciados consoante o sucesso que a formação tiver. Não vamos ser radicais nisto, não tenham medo, não receiem que nós vamos paralisar a formação ou paralisar o investimento. Não. Vamos apenas pôr alguma ordem e alguma racionalidade em alguns exageros que existem, porque, de facto, não faz sentido que numa cidade se esteja a acontecer formação, uma cidade com 20 mil habitantes, e que faz permanentemente, está há anos a fazer formação de floristas, já formaram 450 floristas, como se fosse possível dar emprego a 450 floristas numa cidade de 20 e tal mil habitantes. Isto é deitar dinheiro fora. Temos que terminar com estas práticas. Bom, eu acho que perdi o meu tempo no princípio e agora fica muito desagradável se eu estou a ocupar aqui a tarde toda. Vou só passar então aqui para um ponto que eu acho que é na parte dos fundos, depois responderemos às questões que quiserem. Na parte dos fundos há uma parte muito importante que eu gostava de vos chamar a atenção. Tem a ver com a simplificação que nós vamos querer fazer nisto tudo. Foi das críticas maiores que ouvimos aos empresários, é que aceder aos fundos é uma coisa complexa, e vamos ter este processo agora muito mais simples. Há um portal comum para os fundos europeus. Quem quiser chegar aos fundos é muito simples. www.portugal2020.pt e está na porta dos fundos. A partir de lá é encaminhado para os diferentes programas operacionais. E está lá a legislação toda, vão lá ter os concursos todos, vão lá ter os resultados dos concursos todos, vão lá ter toda a informação sobre os fundos. As candidaturas são todas em formato eletrónico, a não ser que os particulares peçam para ser em papel, no caso da agricultura ou das pescas, por exemplo, podem preferir fazer em papel, formato eletrónico. Há prazos muito rigorosos para as respostas. Cada candidatura tem que ter uma resposta no prazo de 60 dias e um pedido de pagamento tem que ser satisfeito no prazo de 45 dias. E agora, eu estou mesmo a imaginar-vos a dizer assim, mas de prazo está o Diário da República cheio, não é? Eu quero acreditar que desta vez os prazos vão ser cumpridos, porque a mesma lei que fixa estes prazos também diz que os gestores, os responsáveis dos programas que violarem estes prazos, são automaticamente substituídos se violarem estes prazos em mais do que 25% em média anual. E, portanto, todos os gestores dos programas operacionais regionais e temáticos estão a tomar as medidas apropriadas para garantir condições de poderem cumprir os prazos, como é bom de ver, porque o Estado não pode ter estes privilégios de fixar-se prazos que depois não cumpre. E não cumpre, às vezes, de forma descarada. Os senhores acreditam que há pedidos de pagamento com mais de 1000 dias de atraso? Isto é possível, não... Bom, às vezes, olhando para estas coisas, nós quase merecíamos perder as eleições. A não ser, só não merecemos porque vamos corrigi-las. Mas, de facto, é uma situação que nos deve envergonhar. Vamos ter que ter uma relação transparente, leal com os promotores. As pessoas fazem um requerimento, fazem uma proposta, têm direito a saber em quanto tempo vão ter a resposta e têm que a ter mesmo. Como também vão saber, com previsibilidade, qual é o calendário dos concursos. A 1 ano de distância vão saber quais são os concursos que vão abrir. E agora perguntarão vocês, para terminar, mas quando é que temos então o Portugal 2020 a funcionar? O Portugal 2020 verdadeiramente já está a funcionar. Já há concursos abertos, quer para autarquias locais através das comunidades intermunicipais, quer para empresas em projetos conjuntos,
Esses concursos até já abriram e já fecharam. Há também concursos na área da agricultura, há concursos na área da sustentabilidade já abertos, há cerca de 10 concursos abertos. Mas a verdade é que o grosso dos concursos ainda não está aberto. Vai ser agora, a partir de março, que vamos ter uma avalanche de concursos, uns atrás dos outros, porque nos primeiros dias de março ficarão concluídos a regulamentação específica dos programas operacionais. A regulamentação específica do domínio da competitividade e internacionalização já foi publicada ontem em Diário da República, a da sustentabilidade também foi ontem publicado, o domínio do capital humano e do Fundo Social Europeu será publicado no início da próxima semana e, logo a seguir, o da inclusão social e emprego. Portanto, durante a primeira metade do mês, teremos a regulamentação toda publicada e os concursos virão uns atrás dos outros. Quero fazer-vos notar que esta regulamentação, que vai ficar toda publicada até meados do mês, corresponde no CRAN a regulamentação que demorou 4 anos a ser feita, que foi feita ao longo de 4 anos. Nós fizemos agora em 3 meses aquilo que no CRAN foi feito ao longo de 4 anos, para podermos concentrar os regulamentos que passam de cerca de 100 para 5 regulamentos, para tornar tudo isto muito mais fácil e mais acessível a possibilidade de os fundos contribuírem para o nosso desenvolvimento, que é isto mesmo que nós precisamos. Se em 2020 as nossas empresas estiverem mais competitivas e por essa via tiverem criado mais emprego e pago melhores salários, os fundos cumprirem a sua missão. Se não atingirmos este resultado, os fundos não cumpriram a sua missão e nós mereceremos, nessa altura, ser postos na rua. Agora, para isso, precisamos e merecemos esta oportunidade de ir pôr em prática, aplicar no terreno, esta programação dos fundos que nós fizemos e que eu acho que está bem feita, está no caminho justo, está na direção correta. Precisamos da oportunidade de a pôr em prática. Muito obrigado pela vossa atenção.